Olá pessoal! Hoje vamos de parte 9 da história. Amor egoísta. Yumin fica completamente encantada e chocada com o que está acontecendo. Ela pensa em como não consegue acreditar que a famosa atriz, So Jeon-hoon, está ali sorrindo para ela. Ela começa a gaguejar, e fala emocionada que já assistiu todos os filmes e séries de TV que ela já fez, o que So Jeon responde com um sorriso. Yumin continua e fala que assistiu desde a sua peça de estreia que foi exibida há 5 anos atrás, até seu último trabalho que terminou de ser exibido recentemente, ela viu todos. Corada pela emoção, ela continua a falar animadamente, que é claro que também está acompanhando seu mais recente trabalho, que está em andamento. So Jeon, com uma expressão animada, demonstra gratidão, enquanto pensa que ela ser sua fã é algo realmente inesperado. Então ela fala que muitas pessoas não sabem sobre sua série de estreia porque ela não tinha muitas falas. Yumin diz que não consegue acreditar nisso. Em tom de protesto, ela fala para So Jeon que ela foi o melhor personagem da série, e que essas pessoas devem estar cegas por não perceberem. A Jeon fica um pouco confusa com como Yumin está agindo de forma tão energética, e fala para ela ter calma. So Jeon sorri ao observá-la e pensa que ela é mais interessante do que ela havia imaginado. Então ela diz que adoraria conversar um pouco mais com uma fã, e pergunta se ela está indo para algum lugar agora. Então Yumin responde, dizendo que está a caminho do trabalho. So Jeon aponta dizendo que estão indo para aquela direção, e que se seu escritório for naquela direção também, ela pode dar uma carona. A Jeon parece confusa, e começa a falar que na verdade, Yumin havia dito antes que veio com seu carro, mas antes que ela possa completar sua frase, Yumin concorda, e fala que aceita a carona. A Jeon olha para ela sem entender, e pergunta o que ela vai fazer a respeito do seu carro. Porém Yumin está tão eufórica, que nem consegue ouvir o que ela diz, e com um sorriso iluminado, diz que ficaria honrada em ir com ela. A Jeon olha para ela e pensa em como agora não adianta falar nada para ela, pois ela já perdeu a cabeça com toda essa agitação, mas pensa também que se isso a deixa feliz, então está tudo bem. Alguns dias depois. É fim de semana, e podemos ver uma livraria agitada. Yumin está lá, parada em pé, enquanto observa ao seu redor e pensa que agora já descobriu como encontrar Yeondo em lugares públicos. Ela começa a caminhar buscando por ele, e pensa que provavelmente ele está se escondendo, no lugar mais afastado e deserto que puder encontrar. Um lugar onde muitas vezes passa completamente despercebido por outras pessoas. Ela procura exatamente nesse local, e acerta em cheio, e assim que vê ele, Yumin o cumprimenta animada, e fala que ele chegou cedo de novo. Yeondo estava lá em um canto isolado, segurando um livro. Ele olha para ela e diz oi. Ele larga o livro e se aproxima dela, enquanto ela pergunta se ele chegou bem em casa naquela noite. O que ele confirma que sim, e agradece pela ajuda. Eles começam a caminhar juntos pela livraria, e Yeondo chama por Yumin, em seguida fala que tem um pedido a fazer, relacionado ao que aconteceu naquele dia em que ele ficou bêbado. Yumin fica curiosa, e pergunta o que seria. Então ele fala, que se por acaso ele ficar bêbado e fizer algo parecido com aquilo de novo. Ele hesita um pouco antes de falar, mas continua e fala. Por favor me dê um tapa. Eu te imploro. Porém ele acabou se empolgando demais e falando muito alto, e algumas pessoas que estavam por perto, ouvindo apenas essa última parte da conversa, ficam todos encarando eles, com cara de espanto. Yumin fica meio sem graça, mas tenta manter a naturalidade, e fala que está tudo bem, e que ele não precisa se preocupar com o que aconteceu naquele dia. Mas Yeondo diz que ele não consegue perdoar a si mesmo por aquilo, e que na verdade ao invés de lhe dar um tapa, ele prefere que ela chute ele, bem entre as pernas. Todos em volta que ainda podem ouvir a conversa, tentam ser discretos, mas não conseguem disfarçar, e Yumin também se sente constrangida, sem acreditar que ele está falando essas coisas. Yeondo continua, e fala que essa seria a melhor maneira de ficar sóbrio rapidamente, enquanto Yumin agitada fala que até pode ser verdade, mas mesmo assim isso tudo parece um exagero, e ao mesmo tempo começa a empurrar ele para um canto, dizendo que eles deveriam falar sobre isso em um lugar mais vazio. Eles vão até uma seção mais vazia, e lá Yumin fala, que está realmente tudo bem,
ele apenas estava confuso naquela noite, e é por isso que ela deixou ele ir em frente e desabafar. Mas ele responde com um olhar baixo que ainda assim, não deveria ter se deixado levar daquele jeito, e que ela precisa bater nele se isso acontecer de novo. Yumin começa a sentir irritada com a teimosia dele, e levando a mão até a cabeça, ela fala para ele parar com isso, e pergunta por que ele fica pedindo para ela bater nele. Ela olha para ele, e ao ver a expressão que ele está fazendo naquele momento, ela se pergunta se será que foi tão chocante assim para ele, confundir outra pessoa com sua ex. Ela começa a ponderar sobre tudo isso, e pensa que na verdade, acha que também ficaria chocada se estivesse no lugar dele, e além disso, não era como se ele estivesse pedindo para ela bater nele naquele exato momento. Então ela fala que tudo bem, ela fará como ele pede. E dessa vez quem se empolga é ela, que acaba falando alto demais, dizendo que vai bater nele o mais forte que ela puder, e pergunta se ele está feliz agora. O que ele responde prontamente que sim e agradece. Após chegarem em um acordo, eles voltam para o centro da livraria, mas Yumin só consegue pensar, que espera que não precise bater nele de verdade depois. Mas assim que ela olha ao redor, acaba percebendo que muitas pessoas estão os encarando com olhares envergonhados, e pensa que pelas expressões deles, com certeza entenderam tudo errado, e devem estar pensando que eles têm algum tipo de fetiche estranho. Ela começa a se lamentar, se perguntando por que será que ela sempre se mete em situações estranhas quando está com Yeondo. Mas Yeondo muda seu foco, ao perguntar se ela está vendo seu ex por ali. O que ela responde dizendo que não, e o chama para verificar em outro canto da livraria. Eles se movem até uma estante de livros, e começam a olhar em volta. Então Yeondo pergunta, como é a aparência do ex dela. Yumin fica surpresa, e pergunta se então até agora ela era a única a estar procurando por ele. Então Yeondo responde dizendo que precisa saber como ele se parece para poder reconhecê-lo. E nesse momento Yumin se dá conta, de que nunca havia mencionado antes sobre sua aparência com Yeondo. Ela abaixa a cabeça, com um olhar pensativo e um pouco nostálgico, e fala que ele é bonito. Se lembrando dele, ela continua e fala que ele é sofisticado, gentil e carinhoso, e que também é alto e bem forte. Yeondo olha para ela com uma expressão meio confuso, e pergunta se alguém assim realmente existe. Yumin diz que ele pode até não acreditar nela, mas fala que não está exagerando nenhum pouco, e que fala apenas a verdade. Yeondo olhando para ela, pede que apenas dê uma descrição objetiva sobre sua aparência. Ela se sente um pouco envergonhada, mas pensa que só estava falando a verdade. Então fala que ele provavelmente tem a mesma altura que Yeondo, ou talvez um pouco mais baixo. Ela fala também que ele tem um rosto amigável, e que gosta de se vestir de forma limpa e simples, que sua pele é um pouco mais escura que a dela, mas um tom um pouco mais leve do que o de Yeondo. Após falar isso, Yeondo, que estava procurando ao redor alguém com aquelas características, parece ter encontrado algo. Yumin por sua vez continua com o livro cobrindo o rosto, menciona que ainda não conseguiu vê-lo em lugar nenhum, e pergunta se Yeondo o viu em algum lugar. Então é quando ele pega o livro que ela está segurando, movendo ele para baixo, para que Yumin possa ver, e olhando fixamente para alguém à sua frente, ele diz que tem alguém assim, bem ali, logo à frente. Yumin volta o olhar para a direção que ele apontou com expectativa. E vê um homem de costas lendo um livro, enquanto Yeondo pergunta se é ele. Yumin se sente nervosa, ela continua olhando fixamente e pensa que espera que não seja ele. Mas imediatamente se repreende por pensar isso, e se pergunta, se não era exatamente isso o que ela queria? Vários pensamentos correm em sua mente, enquanto ela continua a observá-lo atentamente, mas assim que ele se vira, mostrando seu rosto, ela percebe que não era Izel. Yumin acaba derrubando o livro que segurava, ainda meio confusa com toda a situação. Ela e Yeondo continuam a observar ele, que agora está falando com um amigo, então Yeondo pergunta se esse é o ex dela, o que ela nega imediatamente, dizendo que na verdade ele não se parece em nada com o ex dela, com exceção das costas, e que no fim, ela acabou ficando nervosa por nada. Se sentindo frustrada, ela se vira e começa a andar, dizendo que parece que ele não está ali, então é melhor eles irem para outro lugar. Yeondo apenas solta um longo suspiro, enquanto pensa que isso é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro.
Então eles saem e começam a andar pelas ruas, enquanto Yumin observa tudo ao redor. Eles andam bastante, por várias ruas diferentes, até que Yumin percebe que o sol já está se pondo. Rapidamente o dia se vai, e já estando escuro, eles decidem entrar em um restaurante para comer alguma coisa. Assim que se sentam, Yumin tira o sapato e percebe que seus pés estão vermelhos e inchados, e pensa que deve ter andado muito, e que realmente está doendo bastante. Ela pensa que é melhor comer rápido e ir para casa descansar. Enquanto isso, Yeondo grelha a carne, e diz que tem uma pergunta para ela. Ela responde dizendo para ele ir em frente, mas na verdade ela está mais focada mesmo na comida à sua frente. Tudo parece delicioso e o cheiro está tão bom que ela só consegue pensar em como está com fome e quer comer logo. Mas então Yeondo pergunta o que ela estava fazendo em seu restaurante naquela noite, e se ela realmente estava apenas voltando para casa quando viu ele lá. Yumin responde com sinceridade, e diz que é claro que não, mencionando que a casa dela fica na direção oposta. Ela começa a comer, e continua a falar naturalmente, que na verdade ela ficou preocupada com a forma que ele saiu correndo mais cedo, então decidiu passar por lá. Yeondo pergunta, por que ela se preocupa com ele? Essa pergunta acaba pegando Yumin de surpresa, e ela fica em silêncio. Então Yeondo continua, e diz que não entende, já que não é como se eles estivessem namorando de verdade. Na verdade Yumin ficou surpresa, por ele não entender algo tão simples. Para ela é o básico que qualquer ser humano decente se preocupe com o próximo. Yumin baixa o olhar, com uma expressão pensativa fala que da última vez, naquela festa de aniversário onde eles se conheceram, ele saiu correndo exatamente daquele jeito, e acabou tendo uma briga com sua ex. Ao ouvir isso, Yeondo fica em silêncio, e apenas olha para ela com uma expressão séria. Yumin percebe, e fica nervosa pensando que parece que acabou tocando em um tópico proibido, mas quebrando o silêncio ela continua, dizendo que apesar de não saber exatamente sua situação, imagina que deve ser semelhante à dela. Do nada ela muda o tom, e cruzando os palitos que segurava, em forma de X, ela fala firmemente, que fez aquilo apenas por empatia, por estarem em situações parecidas, e que ele não deve ter nenhuma ideia errada. Yeondo continua sério e fala que já havia notado antes, mas ela realmente é um pouco intrometida. Então Yumin aproveita, e fala que já que chegaram à conclusão de que ela é intrometida, será que ela poderia fazer mais uma pergunta? O que Yeondo responde automaticamente, que não. Mas Yumin não dá ouvidos, e pergunta a si mesmo, se ele teve outra briga com sua ex naquela noite. Yeondo fica um pouco incomodado com a persistência dela, e em silêncio ele começa a pensar que deveria ter sido mais forte naquele dia. Ele se pergunta por que ela mandaria mensagem dizendo estar doente, se eles terminaram. E se era isso que ela queria, ver ele entrar em pânico e correr para ela de novo? Se foi isso, ela conseguiu o que queria. Mas será que ela não poderia apenas uma vez perder, e dizer que queria vê-lo primeiro, ser a primeira a dizer que sentiu saudades? Em meio ao silêncio de Yeondo, que está perdido em seus pensamentos, Yumin segura um pedaço de carne, e fala que na verdade isso era óbvio. Que ele viu sua ex e se machucou de novo, assim como aquele pedaço de carne queimada. Yeondo toma o pedaço de carne da mão dela e fala que ela não deve comer coisas queimadas, e que é para ela parar de fazer perguntas. Mas Yumin continua, e fala que ele precisa parar de ir até sua ex, mesmo que ela ligue para ele. Ela se empolga e começa a falar gritando, que ele não deve mostrar o quanto está desesperado. Mas Yeondo olha meio incrédulo para ela, e pergunta se ela não acha que isso está parecendo sujo falando do mal lavado. Yumin acaba ficando sem graça, porque na real, ele tem razão. Mas ainda assim ela rebate, e fala que independente de seu desespero, ela nunca demonstrou isso na frente de seu ex. E ele responde, dizendo que ela nunca fez isso, porque simplesmente nunca teve a chance, pois seu ex nunca ligou para ela. Yumin fica irritada, mas ainda assim sabe que ele tem razão, então acaba fazendo bico enquanto pergunta, como ele sabe que seu ex nunca ligou para ela? Então Yeondo fala se ela não se lembra do dia em que foi em seu restaurante, antes de ele reabrir. Naquele dia Yumin perguntou para sua amiga quanto tempo depois do término, normalmente o ex costuma ligar. E Yeondo fala que ela deve ter feito aquela pergunta, porque ele nunca ligou para ela.
Ela concorda, e diz que ele está certo, e que ouviu dizer que não é assim que a maioria dos ex-namorados se comportam. Ao falar isso, Yumin muda para uma expressão triste, e confessa que naquela hora mais cedo, na livraria, ela ficou com medo de realmente acabar cruzando com seu ex. Yeondo fica muito surpreso com isso, e confuso pergunta por quê. Então ela diz que sentiu medo de que Yeondo estivesse certo, e que ele acabasse agindo de forma indiferente quando visse ela. Ficou com medo de que ele se sentisse sinceramente feliz, por ela estar com um novo namorado. Yeondo apenas a escuta em silêncio, e ela fala que sabe que deve parecer patética. Que sabe que é uma mulher adulta, e que não deveria agir assim. Ficar obcecada e assustada sozinha, sofrer sozinha, não deveria ser assim. Yeondo ficou pensativo depois de ouvir Yumin dizer essas coisas. Ele começou a conectar os pontos, e finalmente pôde entender o porquê ela foi em seu restaurante naquela noite. Ela era compreensiva com sua dor, porque estava passando pela mesma coisa. Pode ser incômodo estar perto de alguém que apenas derrama palavras frustrantes, mas mesmo que queira ignorar e se afastar, é impossível assistir isso e não se sentir mal. Ele pondera por um momento, e finalmente decide falar, perguntando se alguém mais sabe o que ela está fazendo. Ela suspira desanimada, e fala que não, ela não contou nem para seus amigos ou familiares, e aposta que ninguém sabe que ela guarda tantos arrependimentos. Yeondo pergunta se ele é o único que sabe, e ela responde que sim. Então ele diz que ela também é a única que sabe o que ele está passando. E fala também que já que ambos sabem que estão agindo de forma tola e imatura, não devem pensar muito nisso, e que ninguém vai descobrir enquanto eles não contar a ninguém. Após ouvir isso, Yumin acaba soltando um sorriso sincero, como se pudesse se sentir mais leve agora. Enquanto isso, do lado de fora do restaurante, estava movimentado, e em meio àquelas muitas pessoas, era possível ver uma silhueta familiar. Alguém que estava parado, observando Yumin de longe. Era Izel, que ficou surpreso ao ver ela ali com outra pessoa. Mas agora, voltando para Yumin e Yeondo. Ela está sorrindo dizendo que Yeondo está certo, e que somente eles dois sabem sobre esse plano idiota. Mas em seguida se lembra que há pouco, ele foi meio rude ao falar que nem são um casal de verdade, e pergunta por que ele falou aquilo então. Pois mesmo que não estejam namorando, ainda assim devem se preocupar um com o outro. Mas Yeondo responde, dizendo que é porque ela não é tão importante assim para ele. Yumin fica chocada com essas palavras, e fala que ele realmente é muito maldoso. Ela começa a resmungar, perguntando como ele pode ser tão frio, e dizendo que vai parar de se preocupar com ele. E então, vendo ela agir assim, Yeondo acaba achando engraçado e sorri espontaneamente. Mas assim que percebe que deixou escapar um sorriso, ele cobre a boca com uma expressão assustada. Sem graça, ele começa a beber água, tentando disfarçar, enquanto Yumin observa e pensa que ele é uma pessoa realmente difícil de se aproximar. Ela pensa também que não consegue entender ele, pois apesar de às vezes parecer maldoso, há pouco ele tentou consolá-la também. Mas de repente algo chama a atenção dela, a fazendo vacilar. Em meio às muitas pessoas que andam lá fora, ela vê Izel. Na verdade, ele está longe e ela não consegue ver claramente, então não pode ter certeza se realmente é ele. Mas rapidamente ele some do seu campo de vista. Ela se levanta tentando ver melhor, e se pergunta se seria só mais um cara parecido com ele, como aconteceu mais cedo na livraria. Yeondo, vendo ela agir estranho, pergunta se tem algo errado, mas ela se senta novamente e diz que não é nada. Se convencendo que não era ele, e que hoje foi uma perda de tempo de novo. Mas na verdade não foi bem assim, pois realmente era Izel quem estava ali. Porém, assim que a viu, saiu o mais rápido possível, e agora está indo embora com uma expressão desanimada. Em seguida vemos Izel chegando em seu apartamento, onde sua irmã estava à sua espera, perguntando por que ele demorou tanto. Ele se desculpa, e diz que trouxe a comida. Eles arrumam a mesa e começam a comer, então sua irmã pergunta para ele, se alguma garota chamou ele para sair recentemente. O que ele responde não muito animado, que sim. E a Jeong não parece gostar disso, e pergunta se isso quer dizer que ele já foi em algum encontro. E ele responde calmamente que não, dizendo não estar interessado.
Ela fica aliviada, mas pergunta por que não, e se há alguma razão para isso. Yeon apenas responde que simplesmente não sente necessidade de namorar. Então ela fala que pensou que seria porque ele ainda estava apaixonado pela Yumin, mas parece que ela está saindo com alguém agora. Ao dizer isso, a Jeong pensa que quer ver como ele vai reagir. Yeon mantém o olhar baixo e fala que na verdade, ele a viu no caminho de volta até ali hoje. A Jeong fica muito surpresa, e pergunta incrédula onde ele a viu. Ela começa a atropelar ele com um monte de perguntas, se ela estava com outro homem, se ele disse oi, e pergunta como era o homem. Yeon responde dizendo que acabou de vê-los jantando em um restaurante, e que não viu o rosto do homem. Com um olhar cabisbaixo, ele pergunta por que diria oi, se ela estava com outro homem. Mas a Jeong estrala a língua e pergunta qual o problema, e que ele poderia se quisesse, mas Yeon apenas sorri um pouco sem graça, e diz que normalmente as pessoas não fariam isso. Ele fala que não quer fazer nada que Yumin não goste, enquanto começa a se lembrar do dia que Yumin terminou com ele, e de que mesmo que ela tenha se esforçado para esconder, ele pode perceber como ela parecia nervosa naquele momento. A Jeong olha para ele, e pensa que sabe que isso é egoísmo da parte dela, mas ela queria muito que ele fosse atrás de Yumin. Vendo a expressão de Yeon, ela fala que talvez Yumin também queira dizer olá para ele, que não tem como ele saber, a não ser que ele tente. Ele apenas sorri sutilmente, e diz que talvez. Em seguida a cena muda. E agora somos levados até Sojeon, que está sentada no chão, rodeada de várias caixas e segurando uma bolsa nas mãos. Enquanto pensa que são melhores do que ela imaginava, eles têm um design limpo e boa qualidade. Ela fica pensativa, enquanto continua a segurar a bolsa, mas de repente, ela joga a bolsa longe, sem nenhuma delicadeza. Ela fica parada ali olhando a bolsa quicando para longe. Ela permanece com uma expressão de frustração em seu rosto, com os olhos quase que lacrimejando. Então voltamos para alguns dias atrás. O dia em que ela encontrou com Yumin. Ela segura o cartão de visitas de Yumin, e menciona que ela tem um lindo nome. Yumin fica toda sem graça, e agradece com um belo sorriso no rosto. Então Sojeon pergunta para ela, onde fica sua loja, e menciona que adora bolsas, e que adoraria ir conhecer a loja, mas Yumin fala que eles ainda não possuem uma loja física. E fala que se ela estiver curiosa para conhecer, ela pode passar o site da loja online. Então Sojeon concorda e pergunta se ela pode digitar isso em seu celular, o que Yumin topa na hora. A Jeong, que está sentada atrás, observa tudo se sentindo feliz e aliviada, por tudo estar indo bem. Yumin pega o celular dela e começa a digitar para encontrar o site, mas antes que ela termine, Sojeon chama por seu nome, e imediatamente ela olha, voltando sua atenção para ela. Então Sojeon a surpreende, se aproximando repentinamente, ela pergunta se Yumin também poderia passar seu número de telefone. Ela toca nas mãos de Yumin, e ela fica muito nervosa e começa a gaguejar. Sem acreditar que Sojeon pediu seu número, ela pergunta se realmente pode fazer isso. Sojeon sorri, e diz que é claro, e fala que quer ser amiga dela. Ao ouvir isso, Yumin não consegue se conter, e acaba soltando um grito que pode ser escutado até do lado de fora da van. Em seguida, o agente de Sojeon para, e diz que chegaram ao ponto que Yumin irá descer. Yumin agradece e se despede de todos. Mas antes de ela sair, Sojeon pergunta se pode pedir um favor, o que Yumin responde dizendo que é claro que sim. Então Sojeon diz para ela por favor, não contar para ninguém sobre elas terem se encontrado assim. Ela fala que algumas pessoas simplesmente ficam com inveja de coisas como essas. Yumin olha para ela antes de descer, e com um belo sorriso diz entender, e que ela não precisa se preocupar, pois ela não irá contar para ninguém. Voltando para os dias atuais. Sojeon agora está em pé em frente ao espelho, usando uma das bolsas da loja de Yumin. Ela começa a tirar fotos, enquanto pensa que isso tudo é tão infantil, mas Yeondo está agindo de forma estranha só para irritá-la, então é melhor ela reagir de alguma forma. Ela posta a foto que acabou de tirar em suas redes sociais, claramente com segundas intenções. Ela pensa que isso também pode servir como uma compensação para Yumin, já que ela acabou ficando presa entre ela e Yeondo.